Olá, estudantes! Olá, família! Estou aqui de novo para nós trabalharmos o conteúdo de ciências. Eu sou a professora Graziele Félix, podem me chamar de Grazi. O nosso tema hoje é produção do som dentro do som dos instrumentos musicais. Na última aula nós falamos sobre como são produzidos os sons, que são através das ondas sonoras, os sons que são produzidos pelo homem, pela natureza, porque tudo que está ao nosso redor produz algum tipo de som. Nós estamos inseridos num contexto cheio de sons. E hoje nós vamos falar sobre os sons dos instrumentos musicais. Imagino eu que todos vocês, nem que sejam nos livros na escola ou na TV, já tenham visto alguns instrumentos musicais. Instrumentos musicais bastante assim, básicos para nós, né? Violão, o piano, pandeiro, né? Quando as crianças costumam ganhar muito esse tipo de instrumento de brinquedo. Mas hoje nós vamos falar sobre a importância desses instrumentos nas nossas vidas. Mas para falar de instrumento musical, é muito difícil de falar de instrumentos sem falar da música. E como o slide já fala, a música ela é uma arte, considerada uma arte, e arte é vida. E a música está presente na nossa vida da mesma forma que o som. Tudo que envolve música é bom para nós. Existem terapias que são feitas através da música. A música ela é muito presente nos meios de comunicação, na escola, dentro dos nossos lares. A música, a gente pode considerar, dentro do contexto musical, várias coisas assim, muito importantes. Antes de nós lermos os tópicos do slide, vamos imaginar uma vida sem música. Vamos imaginar o nosso dia a dia sem música. Imaginem um filme sem música, um desenho animado sem música, uma novela, qualquer coisa que passe nas mídias sociais, na TV, tudo tem um fundo musical. Criança ama desenho animado. E esses desenhos animados, eles são animados além, né, do computador que anima, tem um fundo musical. E existem desenhos animais que não existe fala, existe somente a atuação dos personagens e o fundo musical. As novelas todas têm os seus enredos musicais, filmes que a gente assiste que muitas vezes tem aquele fundo musical que não tem vozes, mas tem instrumentos. E é sobre esses instrumentos que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos ler os tópicos que aparecem na telinha aí de vocês. A música é arte, combinação de sons e silêncio, uma forma de nos distrairmos, de nos divertirmos, uma arte de representação de espetáculo, está extremamente ligada à vida, está presente nos rituais religiosos, festas e funerais, é uma linguagem universal, independente da língua, é conhecida e praticada desde a pré-história. Ou seja, a música está presente em tudo. Existe música para quem está feliz, existe música para quem está triste, existe música para tudo, para todos os gostos. A música está presente dentro das religiões, né? Praticamente todas as religiões têm a sua música presente. E nós vamos falar agora sobre o surgimento dos instrumentos musicais. Eles surgiram, não se sabe ao certo uma data, quando foi esse momento,
mas se sabe que foi na pré-história. Professora Grazi, mas o que é pré-história? É a história do homem lá no princípio de todas as coisas. O homem, nós não vivíamos em casas como hoje, não haviam cidades. Os homens viviam de uma maneira mais simples, é chamada, né, Idade da Pedra, onde os homens habitavam em cavernas, a vida era diferente do que é hoje, eles não tinham tecnologia, eles não tinham acesso a muitas coisas, eles viviam daquilo que a natureza produzia. E mesmo nesse tempo tão antigo, eles já tinham a necessidade de expressar seus sentimentos através da música. Inicialmente eram com as mãos e com os pés que eles começaram a produzir os primeiros sons. Passou um tempo, eles começaram a perceber que eles poderiam tirar som de outras formas, através dos ossos dos animais, através da pele dos animais. E esses instrumentos que eles criavam eram com tudo que vinha dos animais. Eles produziam chocalhos, apitos. A primeira flauta foi produzida com ossos, né, da perna de um animal e assim por diante. E a partir disso aí é que os instrumentos foram evoluindo para o que é hoje. Então é muito importante a gente valorizar a história, conhecer a história. Nós temos aí a imagem de uma orquestra, o som da orquestra. Nós falamos a respeito dos instrumentos que eram produzidos através de ossos dos animais, peles. Nessa orquestra, os instrumentos eles já estão como na atualidade. E lá anteriormente, quando eu falei a respeito da música presente nos filmes, a gente vê a orquestra, a gente imagina a música clássica, né? Aquela música que não é cantada, ela é apenas tocada e que é maravilhosa. Mas a orquestra, ela é responsável pelo enredo musical de 100% dos filmes que a gente vê na TV. Os fundos musicais, os filmes de ação, os filmes de suspense, todos eles têm o fundo musical da orquestra. A orquestra ela é composta por mais de 30, para se considerar orquestra, ela tem que ser composta por mais de 30 integrantes e ela tem que ter uma maior quantidade de instrumentos. Vamos ler o slide para a gente compreender melhor? Uma orquestra é um grupo de músicos que interpretam obras musicais com vários instrumentos. Orquestra também é um lugar compreendido entre o palco e a plateia. O termo provém da língua grega e significa lugar de dançar. Então, todas as vezes que vocês assistirem uma produção do cinema, que vocês ouvirem aqueles sons, principalmente filmes de ação, ali vocês já podem entender que existe uma orquestra por trás, existe um tipo de música por trás e isso está dentro da produção do som. Os instrumentos musicais e a sua classificação: corda, sopro e percussão. Instrumentos de corda. Os instrumentos de corda são todos esses que a gente já conhece, que a gente está vendo aí na imagem: violão, violino, bandolim, guitarra. Tem um instrumento de corda que ele não está no desenho, que é o piano. A gente vê aquele piano mais lindo, mas a gente não imagina que ele seja um instrumento de corda, mas quando se levanta a tampa dele, todas as cordas estão ali dentro. Instrumentos de sopro, coisa mais linda, né, gente? Instrumentos de sopro, saxofone, trombone, trompete, flauta. Os instrumentos de sopro, eles são constituídos por tubos sonoros, enquanto o instrumento de corda, eles são constituídos pelas cordas.
Vamos lá. Instrumentos de percussão são os tambores, bateria, aqueles instrumentos de percussão que a gente vê muito na escola. São instrumentos que é usada uma película e o som é produzido através da mão ou da baqueta. Então, por que nós estamos falando dos instrumentos musicais? Para vocês aprenderem e para vocês também se interessarem. Que bom seria se todos pudessem ter a oportunidade de aprender a tocar um instrumento musical. O instrumento musical, ele ajuda na sua coordenação motora, ele ajuda na sua concentração, ele te ajuda nas suas emoções, te acalma, e é muito prazeroso a gente aprender a tocar pra gente e poder fazer feliz quem está ao nosso redor com a música. Agora, nós estamos trazendo para vocês um desafio. Vamos ver se todo mundo entendeu a proposta da aula de hoje. Vamos lá para o slide. Ligue cada instrumento à sua respectiva classificação. Nós temos aqui instrumento de corda, percussão e sopro. Vamos começar pelo cavaquinho. Será que o cavaquinho é um instrumento de corda, de percussão, de sopro? Então, a gente não vê nele uma película e não vê um lugar para soprar. Então, ele é um instrumento de corda. O som sai dele através da vibração das cordas. O trompete, a gente percebe aqui no trompete o lugar de colocar a boca, né, que se chama embocadura. Então, ele é um instrumento de sopro. O clarinete. O clarinete também tem aqui, né, o lugar da embocadura. E ele também é considerado um instrumento de sopro. O violino. O violino, a vibração do som, no caso, sai através das cordas. Então, a gente vai ligar, ele é um instrumento de corda. O pandeiro. Então, o pandeiro, esse detalhe aqui é a película que eu falei com vocês. Alguns são usados películas, né? Couro de animais, e outros são películas sintéticas, mas é ela que produz o som. Então, como é usado um instrumento que para o som sair é preciso de haver o toque das mãos ou em outros instrumentos da baqueta, ele é um instrumento de percussão. O bandolim é um instrumento de cordas também. A bateria, tão querida, principalmente pelos meninos, a gente vê na bateria, né, as películas também. É um instrumento de sopro, de percussão, de corda. É um instrumento de percussão. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho. Nessa atividade, a gente vai aprender a nomear os instrumentos. Vamos lá? O número 1, a gente tem aqui a flauta. Será qual desses instrumentos é a flauta? Vamos lá? Será que é este? Então, esta aqui é a flauta, que a gente chama de flauta doce. Vocês podem comprá-la, custa baratinho em lojas de instrumento musical e até em papelarias. Vamos lá, número 2, piano. Onde está o piano? Vamos lá. Piano. O trompete. Vamos procurar o trompete. Sim, é um instrumento de sopro. Ele tem um corpo, às vezes é até confundido com um saxofone, mas ele tem só 3 lugarzinhos aqui de fazer a nota. Vamos lá, número 4, maracas. Professora Grazi, o que são maracas? Então, eu estou aprendendo junto com vocês. É esse instrumento aqui, que parece um chocalho,
mas o nome dele é maracas. Vamos lá. Número 5, o tambor. O tambor todo mundo conhece. Vamos lá. Saxofone, aqui. A guitarra, vamos lá. Bom, essa guitarra que eles colocaram aqui tá com cara de violão, né, gente? Mas tudo bem. E a harpa? A harpa é um instrumento milenar, conhecido muito, muito falado na Bíblia. Particularmente, eu nunca vi uma harpa e eu gosto muito de instrumento musical. E a harpa é um instrumento maravilhoso. E eu acho que nessa atividade deu para a gente compreender um pouquinho, diferenciar alguns instrumentos. E espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Nós estamos com muitas saudades, que vocês possam se proteger, se guardar desse vírus, manter sempre as mãozinhas lavadas, limpas, evitar sair de casa, procure estar em casa, estudar, brincar, curtir a família. Um abraço forte para todo mundo e até a próxima aula. Para acessar a nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube. Um grande abraço para todos e nós chegamos ao final da nossa aula.